Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar com vocês o porquê que eu não gosto de viajar, principalmente se for de carro ou de ônibus. A moto eu ainda vou colocar aqui uma exceção, vocês vão entender aqui o porquê da moto, né? Bom, pessoal, às vezes eu evito muito viajar, seja para qualquer lugar. Às vezes uma viagem que vai demorar 20 minutos aqui da onde eu moro até o local por causa do carro, né? Eu passo mal dentro de carros, principalmente carros com ar-condicionado. Então, pessoal, se tem uma pessoa que odeia ar-condicionado nessa vida, sou eu. Não somente o ar-condicionado de carro, mas o de ambientes também, eu não me dou muito bem. Primeiramente, né, o ar-condicionado de carro, porque eu tenho, pessoal, não sei exatamente se é assim que fala, é a sinestose. Eu não sei se é exatamente o nome do problema, né, mas é semelhante a isso, que dá em pessoas quando entram de carro e vão fazer viagens, que é assim, você está sentado dentro de um carro e o carro está em movimento. Então, pessoal, o seu cérebro vai mandar informação para o seu corpo, né, para o seu estômago ali, de que o seu corpo tá parado, mas ao mesmo tempo tá em movimento, sabe? Ou seja, o seu corpo tá parado, mas o carro tá em movimento. E aí essa confusão, né, que dá no seu corpo é o que faz te dar um enjoo, fazer você vomitar dentro do carro, ficar com aquela sensação ruim. Me corrigem aqui, pessoal, nos comentários se é esse mesmo nome, é sinestose, é mais ou menos isso. E que é o que dá na pessoa, né? Ou seja, essa confusão. O seu corpo, o seu cérebro entende que você tá parado, mas o carro tá em movimento, né? Então são duas informações contrárias no seu corpo. O seu corpo fica confuso e aí o seu cérebro manda informações para o seu estômago e logo é acionado tipo um líquido, sabe? E geralmente esse líquido é um líquido amargo. Então, naturalmente, a hora que esse líquido vai para o seu estômago, né? Você começa a sentir aquele embrulho no estômago, aquela sensação ruim, aquela dor de cabeça, aquela ânsia de vômito. Então, pessoal, todas as vezes que eu vou para algum lugar de carro, ou eu tenho que abaixar os vidros do carro e não pode ligar o ar-condicionado, né? Pelo menos quando eu estiver dentro do carro, o ar-condicionado não pode ser ligado, porque senão eu vou passar mal. Então, assim, a minha família já me conhece, então, para os meus pais não é problema nenhum viajar com o ar-condicionado desligado. E mesmo assim, pessoal, até mesmo quando eu estou com a janela do carro aberta, mesmo assim ainda fico com aquela sensação ruim. Então, de tanto sofrer, tendo que fazer viagens, eu sempre fico com aquela sensação ruim, sabe? Às vezes você sai de casa para se divertir, mas aí você sai de casa e já chega lá com aquele estômago meio revirado, com aquela dor de cabeça. Então eu meio que perco a alegria, né, de estar viajando, de estar ali passeando, porque para mim tem sempre esse sofrimento. Sempre que eu vou viajar para algum lugar, mesmo que seja viagens curtas, eu tenho que levar um paninho para, por um acaso, né, eu vomitar, limpar minha boca pelo menos. Às vezes eu tenho que levar uma sacolinha de plástico dentro da bolsa para não sujar o carro da pessoa, né? Eu me recordo de uma história de uma amiga, né, que me convidou para ir num shopping num sábado à noite e eu fui. E aí o carro dela, né, possui ar condicionado. Eu fiquei um pouco com vergonha, pessoal, de mandar ela desligar o ar, porque essa minha amiga fazia pouco tempo, né, que eu era amiga dela. Nos conhecíamos há apenas 2 meses. Então, assim, eu fiquei com vergonha de ter que dar palpite, sabe? Nas coisas dos outros. Ela gosta de ar-condicionado, então eu achei que se eu pedisse para ela desligar o ar, eu estaria sendo inconveniente. A filha dela estava também no carro, né, nesse dia. E assim, pessoal, eu não queria ser um incômodo, né? Eu não queria dar trabalho para ninguém. Só que aí aconteceu, né? Fomos pro shopping,
Depois fomos para um restaurante, comemos lá. Eu nem consegui comer, pessoal. Eu me lembro que nós pedimos ali uma porção de batata frita com bacon e eu meio que só provei ali 2 pedacinhos de batata frita e não comi mais nada, não bebi água, não bebi refrigerante, nada, nada. Aí praticamente a minha amiga e a filha que acabaram comendo ali a porção, porque ali já tava me dando um embrulho, sabe? Eu já tava com a cabeça bem pesada, o estômago já tava revirando e ali eu tava meio que segurando o vômito, né? E assim, pessoal, foi bom e não foi, porque o evento, a todo momento, assim, eu ali no evento, né, no restaurante, eu meio que não tava curtindo, sabe? Porque eu tava com aquela sensação ruim, com medo de vomitar ali no local, né, do restaurante. Então, assim, era para ser um momento de alegria. Eu tinha acabado de fazer aniversário um dia antes, né? Então, assim, o que era para estar sendo um momento de alegria, para mim se tornou um pesadelo. Lá no momento eu não vomitei, mas eu fiquei com aquela sensação ruim, dor de cabeça, embrulho no estômago. E aí, pessoal, na volta, eu me lembro que voltamos até um pouco mais cedo embora. Essa moça, né, minha colega, ela era acostumada a ir para esse lugar e ficar ali mais ou menos até meia-noite. Mas como ela percebeu que eu não estava muito bem, eu meio que chamei ela se nós poderíamos vir embora, né? Tava uma noite bem fria também, ali pelo dia 26 de novembro, bem frio nesse dia. E aí acabamos. Ela meio que. Eu acho que ela não queria vir embora, né? Ela não queria vir embora, ela só veio mesmo por causa de mim. E eu me senti muito mal por isso, né? Ter que estar ali destruindo o rolê de alguém por causa de uma coisa minha, né? E aí, pessoal, na volta, no meio do caminho, eu segurei o máximo possível, mas eu acabei vomitando no carro dela. Nossa, pessoal, foi uma situação bem complicada, porque nesse dia eu não levei toalhinha, não levei sacolinha, então eu praticamente vomitei tudo que eu tinha comido na janta no carro dela. E assim, ficou aquele cheiro. Depois a mulher teve que lavar o carro, sabe? Eu realmente, pessoal, me senti muito mal por isso. E mesmo ela lavando o carro, ainda ficou com aquele cheiro. E assim, ela me falou depois. É claro que ela não falou com um tom de raiva, mas assim, eu me incomodei, sabe? Eu falei, olha, se eu não tivesse ido, seria melhor. Isso eu só pensei, né? Não cheguei a falar pra ela isso. Mas depois disso, pessoal, eu só fui perdendo a alegria, sabe? De ter que viajar, de ter que entrar dentro de um carro com ar-condicionado. Então hoje eu só aceito viajar se for com o carro dos meus pais, porque meus pais já me entendem, né? Já sabem como eu sou em relação a isso. E aí, se eu pedir para os meus pais abaixarem o vidro do carro ou então desligar o ar, vai ser muito melhor. E se por um acaso eu passar mal no carro, vai ser o carro dos meus pais, né? Então não vai ser aquele mesmo peso se eu tivesse passado mal no carro de uma outra pessoa, né? Então é isso. Eu penso 2 vezes em ter que fazer uma viagem. A moto. A moto eu até dou uma relevância, porque a moto é um automóvel aberto, não tem vidros, não tem ar-condicionado, é o ar livre batendo no rosto. Então, assim, pra mim seria muito melhor viajar de moto do que de carro ou ônibus. Então, carro e ônibus são 2 coisas assim que eu odeio, pessoal. E aí, me contem, vocês também passam por isso? Comentem aqui nos comentários para eu saber.